Passamos ao processo agora 23.248, que tem como relator a Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, esse é um processo que, a partir de agora, ele passa a ser corriqueiro, regular, neste plenário, que é aquele que faz uma verificação na acumulação indevida de cargos públicos, fechando as folhas do Estado com as folhas das prefeituras e, quando nós estamos trabalhando com a CGU, fecha até com as folhas da União. Então, este foi especificamente o da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, foram feitos também na educação, e foi verificada a acumulação irregular, quando havia mais de 2 contratos, e também nos cargos em que poderia acumular, um do Estado, um da Prefeitura, se havia ou não comprovação de compatibilidade de horários. Este aqui não ficou bem definido, mas também foi verificado neste nível. Então, em função disso, foi citado, então, o secretário de Saúde, o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, e as prefeituras com quem houve conciliação, ou houve coincidência de contratos, então, a Prefeitura de Rio Branco, Prefeitura de Porto Acre e Prefeitura de Senador Guiomar. Após o levantamento, 25 contratos foram encontrados com improbabilidade de serem efetivados, acima dos 2 contratos, e foi também verificada a situação com relação à conciliação de horários, e foi, então, citados todos estes gestores. E ainda a Prefeitura de Rio Branco. Então, o senhor Marcos Alexandre, então prefeito de Rio Branco, o senhor Benedito Cavalcante, prefeito de Porto Acre, e o senhor André Tavares da Cruz Maia, prefeito de Senador Guiomar, e também o secretário municipal de Saúde, o senhor Daniel Almeida dos Santos, além do, então, secretário de Saúde. O secretário de Saúde vem ao processo, notifica os servidores, então, encaminha a notificação dos servidores, para que eles, então, tomem as medidas, decidam para onde querem ficar, né? Mas não prossegue o ato. O prefeito de Rio Branco vem também na defesa, mas não adota nenhuma providência. O prefeito de Senador Guiomar não responde. E o prefeito de Porto Acre, esse sim, é o único que vem ao processo, mostra os que estão ou não em compatibilidade, resolve a situação, verifica a conciliação ou não de horários. Então, assim transcorreu o processo. Ao final, o doutor Parquet se pronuncia, é o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de processo aberto com vistas a apurar supostas irregularidades na acumulação de cargos por alguns servidores da Secretaria de Estado de Saúde, que também estão laborando nos municípios de Rio Branco, Senador Guiomar, Porto Acre e Bujari, conforme as informações contidas no SICAP, Sistema de Controle de Atos de Pessoal. Diante do apurado, a relatoria determinou a citação do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, secretário de Estado de Saúde à época, que aproveitou tempestivamente a oportunidade. A análise técnica inicialmente procedida constatou que a documentação encaminhada pelo gestor não foi suficiente para a conclusão da matéria, pelo que sugeriu sua citação, e ainda a dos senhores Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito de Porto Acre, André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito de Senador Guiomar, Oteniel Almeida dos Santos, gestor do Fundo de Saúde de Rio Branco, e Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana, prefeito de Rio Branco, à época. Com efeito, foram citados para a defesa os responsáveis acima nominados, que aproveitaram a oportunidade, com exceção dos senhores Gemil Salim de Abreu Júnior e André Luiz Tavares da Cruz Maia. A análise técnica procedida, após o contraditório, apontou a ocorrência de acumulação remunerada de cargos públicos, vedada pela Constituição Federal, posto que diversos servidores que ocupam cargos remunerados na Secretaria de Saúde mantêm vínculos empregatícios com os municípios de Rio Branco, Porto Acre e Senador Guiomar. Observou também a existência de servidores que acumulam cargos legalmente permitidos, porém não conseguiu verificar compatibilidade de horários desses profissionais, pelo que sugeriu novamente a audiência do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior para a defesa. Devidamente citado, o interessado não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado inicialmente. Este órgão, em 13 de agosto de 2018, e em atenção a pedido verbal do secretário das Sessões
e a Comunicação Interna número 271/2018, foi devolvido para a juntada de documentos apresentados intempestivamente pelo senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, que foram acolhidos pela relatoria. O relatório técnico conclusivo constatou a existência de 22 servidores laborando na Secretaria de Saúde em condições irregulares, pois acumulam cargos públicos remunerados em desacordo com a legislação de regência, sendo que alguns possuem tríplice vínculo com a administração pública. Apontou ainda a existência de 11 servidores com acumulação remunerada de cargos públicos permitida por lei, mas sem a confirmação da compatibilidade de horários. Contudo, constatou que o defendente apresentou cópias das notificações endereçadas aos profissionais que apresentaram inconformidades, bem como dos assentos seus funcionais, pelo que sugeriu a determinação à CESAC para que apure no prazo de 120 dias o eventual descumprimento da legislação de regência pelos servidores listados nas tabelas 1 e 2 do relatório em tela, dando ciência do apurado a esta Corte de Contas. O processo foi reencaminhado ao Ministério Público de Contas em 6 de dezembro de 2018. Atento às peças constantes do feito, verifica-se inicialmente que não constam no feito manifestações por parte do gestor do município de Senador Guiomar, que também figura como empregador de alguns servidores, ocupantes de cargo na Secretaria de Saúde. Ademais, observa-se que a Prefeitura Municipal de Rio Branco enviou os documentos de admissão dos servidores municipais que foram apontados na instrução, mas não trouxe nenhuma informação a respeito das providências cabíveis ao caso, que, embora não tenha sido solicitadas, são necessárias diante dos fatos. Com relação à Prefeitura de Porto Acre, nos parece que as informações enviadas são suficientes ao deslinde do caso naquela esfera de uma das envolvidas, pois demonstrou a compatibilidade de horários e a inexistência de dano erário, faltando os documentos relativos a outra servidora apontada. No que se refere à acumulação remunerada de cargos públicos, observa-se, de fato, a ocorrência de servidores da CESAC acumulando e percebendo remunerações de 2 ou 3 cargos públicos inacumuláveis, o que contraria o regramento constitucional. Quanto às medidas saneadoras, observa-se que o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, secretário de Estado de Saúde à época, apesar de não responder mais pela CESACRE, apresentou as notificações endereçadas aos servidores que acumulam irregularmente os cargos públicos, que propõem a imediata opção por 2 dos 3 vínculos mantidos com a administração pública, que deverão apresentar a documentação decorrente da exoneração e compatibilidade de horários. Ressalta-se, todavia, que não consta no feito evidências da instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, com vistas a apurar as ocorrências relacionadas aos servidores considerados em situação irregular no serviço público, o que contraria as disposições expressas no artigo 194 da Lei Complementar Estadual número 39/93, conforme apontou a instrução. O defendente alega também que a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa é a administradora do sistema de gestão de pessoas, sendo responsável pela vida funcional dos servidores públicos estaduais, bem como pela elaboração da folha de pagamento de todos os órgãos do Poder Executivo do Estado, o que, a nosso entender, deve ser considerado para fins de responsabilização. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina: 1. Pela notificação ao tal gestor da CESACRE para que, em prazo a ser-lhe determinado, promova, nos termos do artigo 194 da Lei Complementar Estadual número 39/93, a apuração dos fatos e os responsáveis, inclusive por eventual dano erário decorrente das irregularidades noticiadas neste pronunciamento, de tudo dando ciência a esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade. 2. Pela notificação do apurado ao atual gestor da Secretaria de Gestão Administrativa, responsável pela gestão dos servidores públicos estaduais, para o acompanhamento dos procedimentos adotados pela Secretaria de Estado de Saúde e para as medidas corretivas de sua alçada. E 3, pela notificação dos atuais prefeitos de Rio Branco, Porto Acre e Senador Guiomar, para que promovam, em prazo a ser assinado, a abertura de processos para verificar as situações aqui levantadas, a respeito da regularidade ou não das acumulações, da compatibilidade de horário e da possível ocorrência de dano a ser ressarcido aos cofres municipais. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto.
Obrigado, Excelência. Excelência, esse processo, inclusive, foi trazido por nós à pauta nas sessões anteriores e depois foi retirado, porque nós imaginamos que talvez pudesse ter havido uma ação que não tivesse vindo aos autos. Então, por isso, nós retiramos de pauta, fomos de novo ao SICAP, mas percebemos que a situação no SICAP é a mesma, então não houve isso. Então, em função disso, voltamos agora com o processo à pauta. E, então, a nossa conclusão e voto é que a instrução apontou a existência de 22 servidores da CESAC e, ao mesmo tempo, das prefeituras, que poderiam, pelos indícios do SICAP, os indícios verificados, estarem acumulando cargos públicos irregularmente. Apurou ainda que 11 profissionais acumulavam cargos de maneira lícita, como depois até em Porto Alegre, porém não era possível, só pelo SICAP, verificar a compatibilidade de horários. Os gestores dos órgãos onde as inconsistências foram levantadas foram devidamente citados, atenderam às solicitações deste Tribunal de Contas, com exceção do gestor do município de Senador Guiomar. O gestor do município de Porto Acre, o senhor Benedito Cavalcante Damasceno, este sim, ele foi a fundo dentro do processo, apresentou a documentação solicitada por esta Corte, juntamente com as providências que ele adotou na municipalidade, no sentido de sanar as acumulações, horários, ele conciliou tudo. O secretário de Saúde do município de Rio Branco, o senhor Teniel Almeida dos Santos, e o senhor Marcos Vinícius Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva, então prefeito de Rio Branco, apresentaram defesa, mas não juntaram nos autos nenhuma das providências no sentido de adotar irregularidades encontradas. O secretário estadual de Saúde, em sua defesa, juntou aos autos cópia das notificações que ele dirigiu aos servidores, para que estes, no prazo de 10 dias, optassem por 2 dos 3 vínculos mantidos com a administração, mas provocou, mas não seguiu. Apesar das notificações terem sido enviadas aos servidores pela Secretaria de Saúde, não chegaram aos autos as providências adotadas a posterior pela CESAC. Por isso que nós retornamos ao sistema para verificar. Ou se efetivamente os servidores que estavam na lista de acúmulo indevido de cargos públicos fizeram a opção por 2 dos 3 vínculos. Ou ainda, se a Secretaria de Saúde determinou qualquer abertura de processo administrativo disciplinar. Não houve, só houve a comunicação para eles optar e pronto. Observa-se, portanto, que apenas o prefeito do município de Porto Acre adotou as medidas necessárias no sentido de sanar as irregularidades apontadas em relação à acumulação indevida dos cargos públicos. E assim sendo, voto pela aplicação de multa, individualmente, no valor de 14.280, ao senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, secretário de Estado de Saúde à época, ao senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva, então prefeito do município de Rio Branco, e André Tavares da Cruz Maia, prefeito do município de Senador Guiomar, em face do conhecimento das irregularidades ocorridas sem nenhum movimento de saneamento. Pela notificação do atual gestor da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, CESAC, para no prazo de 60 dias, encaminhar a este tribunal o quantitativo dos servidores relacionados nestes autos que fizeram a opção por 2 dos 3 cargos, bem como o resultado dos processos administrativos instaurados ou a instaurar em desfavor daqueles que não atenderam à notificação da Secretaria de Saúde. Pela notificação dos atuais prefeitos Rio Branco e Senador Guiomar, para no prazo de 60 dias também, do mesmo modo, informar as providências adotadas no sentido de sanar as acumulações indevidas nos cargos públicos e tal. A DAFO para acompanhamento dos atos dos órgãos aqui elencados. E após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto também. Conselheira Dulcinéia Benício. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator. Tem como processo, continua com